Bem, moçada, vamos continuar com o nosso campo elétrico uniforme, né? Muito bem. No outro vídeo eu defini para vocês o que era o campo elétrico uniforme, direitinho. Normalmente a gente vai calcular o campo elétrico uniforme em problemas, normalmente em região entre placas ou próximo de placas muito grandes, né? Então é onde a gente tem que procurar saber como trabalhar. Bom, uma primeira coisa que nós já vimos no outro vídeo é qual a formulinha para calcular o valor desse campo elétrico, que é, por ser uniforme, ele é igual em todos os pontos, né? Então nós vimos lá que o campo elétrico é igual ao sigma, que é a densidade superficial de carga, dividido por 2 vezes a permissividade elétrica do meio. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos ver o seguinte, gente. Eu estou colocando para vocês aquela nossa placa, então é como se fosse uma placa imensa, tá? De tamanho infinito. Então você imagine uma placa que vai infinitamente aqui para cima e infinitamente aqui para baixo. Ok? Em todas as dimensões. E nós estamos vendo ela lateral, tá? Eu estou colocando aqui que ela tem carga positiva. Nós estamos vendo lateral. Então, logicamente, ela cria um campo elétrico para cá e cria um campo elétrico para lá. Não vou me preocupar para lá. Vou me preocupar aqui para a gente poder analisar e ver direitinho. Tá certo? Então, vamos ver o seguinte. Primeiro detalhe. Olha só. Lembra das propriedades importantes. Se o campo elétrico é uniforme, tá? Ou seja, se a placa é muito grande, a carga é uniformemente distribuída, então ela cria um campo elétrico uniforme. Se o campo elétrico é uniforme, eu represento por linhas de forças paralelas e com o mesmo espaçamento entre elas. Esse é um ponto importante. Perfeito? Legal. Como eu estou considerando a carga da placa como sendo positiva, então, obviamente, eu estou considerando as linhas saindo da placa. Ou seja, corpos com carga positiva gera campo que eu represento por linhas de força saindo dela. Tá? Se a placa fosse negativa, as linhas teriam sentido contrário, estariam entrando nela. Ok? Agora vamos considerar o seguinte, gente. Primeiro, eu vou considerar aqui 2 pontos quaisquer. Por exemplo, este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Então, 2 pontos quaisquer, tá? Na minha linha de força aqui. Bem, eu vou lembrar do seguinte. Numa linha de força, eu tenho aqui um potencial nesse ponto e tenho aqui o potencial nesse outro ponto. Bem, apesar do campo elétrico, do vetor campo elétrico em A, ser exatamente igual ao vetor campo elétrico em B, o potencial elétrico não é igual. Continua valendo aquela regrinha que a gente já aprendeu. Ou seja, ao longo de uma linha de força, no sentido da sua orientação, os potenciais diminuem. Então, obrigatoriamente, o potencial em A, ele é maior que o potencial em B. Veja, de novo, ao longo da linha de força, no sentido da sua orientação, os potenciais diminuem. Então ele vai diminuindo para lá. Perfeito? Bem, agora vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu coloque uma carga elétrica naquele ponto. Vou colocar um pouquinho mais acima, mas como ali é tudo, o campo é igual, é campo uniforme, não tem problema, tá? Mas vamos colocar um pouquinho acima. Vamos colocar assim. Digamos que eu coloque aqui nessa região, eu coloque uma carga elétrica, digamos, positiva. Olha só. Então, uma carga de prova, olha lá, uma carga de prova positiva. O que acontece com essa carga de prova? Ela sofre uma força. Então, nós já sabemos, ela vai sofrer aqui uma força. Uma força elétrica. Quando a carga de prova é positiva, ela sofre uma força com a mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Tá? Então, logicamente, aí vai coincidir com o sentido da linha. Perfeito, gente? Tá legal. Então, sofre uma força. Então, vamos lembrar alguns detalhes que nós já sabemos. Por exemplo, olha só. Primeiro, essa força vai realizar um trabalho para levar a carga de A até B. Perfeito? Esse trabalho, nós já vimos em outros vídeos, é dado pelo valor da carga vezes a diferença de potencial entre A e B. VA menos VB. Ou seja,
potencial da onde a carga sai, potencial aonde a carga chega, tá? Eu estou considerando esses dois pontos. É claro que se eu abandonar a carga, ela vai embora, né? Mas eu estou analisando entre esses dois pontos o que acontece. Isto aqui eu vou chamar de U, tá? Isso aqui eu vou chamar de U. Muito bem. Então eu tenho assim, o trabalho para levar a carga de A até B vai ser igual a carga vezes a tensão. Tensão de A até B, tá? Olha lá, tensão entre A e B, tensão entre A e B. Maravilha? Ok. Só que eu sei de uma outra coisa também. O que nós sabemos? Nós aprendemos na mecânica que trabalho é igual a força vezes deslocamento. No caso seria a força elétrica que está atuando na partícula vezes o deslocamento, que seria o deslocamento, a distância de A até B. Ó. Esse é o deslocamento que a carga vai fazer. Perfeito? Que seria, na realidade, esta distância aqui. Ó. Esta distância aqui. Olha só. Tá? Então seria exatamente o deslocamento que nós vamos ter entre A e B. Perfeito, gente? Bom, alguém vai me perguntar, ô Peixe, eu posso usar sempre essa fórmula? Não, você não pode usar sempre essa fórmula. Essa fórmula eu só posso usar, no nosso caso, para campo elétrico uniforme. Por quê? Se o campo elétrico é uniforme, o valor do E ele é sempre constante, a força também vai ser constante. E esta formulinha assim, do jeito que ela é apresentada aqui, ela só vale para força constante, tá? Então, lembrando, eu vou lembrar, força elétrica, o que é a força elétrica? Eu posso calcular a força numa carga de prova, fazendo o módulo da carga vezes a intensidade do campo naquele local. Lembram-se disso, tá? Força é carga vezes campo. Vamos começar a substituir as coisas, vai. Vamos pegar isto aqui e substituir no lugar da força. Então, veja bem, ó, força vale isso, então eu vou pegar e vou substituir aqui. Então vai ficar assim, trabalho para levar a carga de A até B é igual a, no lugar da força, Q vezes E, vezes o deslocamento de A até B. Perfeito? Tudo bem, moçada? Maravilha? Tá? Então vamos lá agora. Só que trabalho também é isso, ó. Então vamos substituir? Eu posso igualar, ó, isto igual a isto, né? Muito bem. Ó, então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, aqui, ó, esse trabalho aqui, veja, carga vezes a intensidade do campo, que é igual em todos os pontos, tá? Vezes o deslocamento, a distância entre A e B, vai ser obrigatoriamente igual a carga, tá? Carga vezes a tensão entre A e B. Ora, gente, carga e carga, ó. Carga e carga, né? Os valores são os mesmos. Eu estou falando a mesma carga. Então, logicamente, isso aqui eu posso cancelar, tá? Muito bem. Se eu posso cancelar, o que sobrou aqui para nós? Sobrou a intensidade do campo elétrico em qualquer lugar, vezes o deslocamento da carga ou a distância, vezes a distância entre dois pontos quaisquer, que seria onde a carga se deslocaria, é obrigatoriamente igual à tensão entre esses dois pontos, ou seja, a diferença de potencial. Isto aqui é muito útil para nós. Vocês vão encontrar muitas vezes isso aqui em livros escrito dessa maneira assim, ó. Olha lá. A intensidade do campo elétrico vezes a distância é igual à tensão. Vocês vão encontrar muitas vezes que é dessa maneira. A famosa relação do Edu. Tá? Agora, o que eu tenho que entender? O que tem que ficar claro para mim? Fica claro o seguinte, olha só. Valor do campo ele é constante. Ou melhor, isso aqui só vale para campo elétrico uniforme. Por quê? Para eu poder deduzir essa fórmula, eu parti deste princípio aqui, ó.
desse princípio aqui, né? Aqui, dizendo que eu poderia usar essa forma do trabalho. Então eu parti dizendo que a nossa força ela é constante, tá? Muito bem, campo constante dá força constante, tá? Muito bem, então, para campo elétrico uniforme, vale esta relaçãozinha aqui. Então, se porventura eu quero saber qual é a intensidade do campo, e ele me dá os potenciais de dois lugares e a distância entre esses dois lugares, ele vai estar me dando isto e isto. Eu calculo o valor do campo. Então, dependendo dos dados do problema, eu posso usar para placas aquela formulinha que nós já conhecemos. Sigma sobre 2ε. Ou, se ele me der esses dados que nós estamos vendo aqui, eu posso usar isso aí. Tá? Não esqueça que, de novo, ó, vou substituir isso aqui. Olha só, tá? Olha lá, vou substituir E, que é o valor do campo, vezes a distância entre os dois pontos quaisquer, tá? É igual à diferença de potencial entre os dois pontos, que seria o VA menos o VB. Perfeito? Tá ali. Lembre-se que tensão é VA menos VB, que foi exatamente o que nós falamos aqui, ó. Tá? Então, tá aqui uma outra maneira de apresentar essa mesma formulinha aqui de cima. Tá aí. Ok, gente? Tá? Então, esse é um detalhe importante do campo elétrico uniforme. Um detalhe, não esqueçam do seguinte, eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês para o seguinte, veja, se o campo tem o mesmo valor em todos os lugares e a carga de prova ela nunca muda, é óbvio que a força vai ser sempre constante também, tá? Se a força é constante, qualquer partícula, deixa eu me colocar aqui como uma observação, ó. Esta observação é para nós resolvermos problemas, tá? Problemas de vestibulares. Ou seja, se a força é constante, se eu abandonar um corpinho ali, esse corpo ele vai, obviamente, sofrer uma aceleração, que é dado por massa vezes aceleração, ó, tá? Então, força igual a massa vezes aceleração. Se a força é constante, a aceleração também é. E se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Então, no campo uniforme, quando eu abandono uma partícula no campo uniforme, ela vai se movimentar em movimento uniformemente variado. Move, olha só. Tá? Então vale aí todas aquelas formulinhas que vocês aprendem lá em mecânica, né, do movimento uniformemente variado. Ou seja, aquela fórmula do sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais meio da aceleração T quadrado, né? Aquela formulinha do V igual a V0 mais AT, né? A formulinha de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, enfim, tudo que você aprendeu em movimento uniformemente variado vale aqui. Então isto aí é um ponto muito importante que o cara pode usar no vestibular, porque ele pode pegar mecânica e eletricidade e juntar num problema que é muito comum acontecer, tá? E você vai estar mostrando o conhecimento de todas essas áreas para ele. Tudo bem, gente? Então tá aí a teoriazinha, dá uma olhada direitinho, vê se você conseguiu entender certinho aí. Se não entendeu, me pergunte que eu vou te ajudar e tudo mais. E nós vamos fazer num próximo vídeo uns exercicinhos sobre isso aí, para ver se fica bem redondinho, e a gente consegue entender bem legal. Tá bom? Valeu, bons estudos, um abraço, até mais. Tchauzão, moçada.